Bem-vindos! No episódio de hoje falamos de medicina legal, uma área que cruza a medicina, a ciência, também direito. Não faz só autópsias, é responsável por perícias forenses, além de várias análises, entre outras atividades. Como funcionam? Porque são pedidas até mesmo pela Justiça. Que importância tem a avaliação forense feita às vítimas, por exemplo, de violência doméstica e abuso sexual? O nosso convidado vai ajudar-nos precisamente a perceber estas e outras questões. É ele o Dr. Francisco Corte Real, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Este é um podcast da Renascença em parceria com a Ordem dos Advogados. Tenho comigo, por isso, o bastonário Dr. João Massano. Bem-vindos. E começamos de uma forma muito geral, até para que se perceba que não se fazem só autópsias. Que atuação é esta e que áreas de atuação, de forma muito breve, tem o Instituto de Medicina Legal? Ora, muito bom dia. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui hoje. Tenho muito respeito pela Rádio Renascença desde há muitos anos e, portanto, é um gosto de estar aqui, e muito respeito pela Ordem dos Médicos. São duas instituições basilares, dos advogados, peço desculpa, duas instituições basilares do nosso país. E, portanto, a Ordem dos Advogados, com intervenções ao longo da nossa história, nas últimas décadas, muito fortes, muito importantes. E a Rádio Renascença é uma instituição da comunicação social que nos merece todo o respeito. E, portanto, é um gosto de estar aqui. Ora bem, a medicina legal muitas vezes é conhecida exatamente pelo facto de fazer autópsias e, portanto, lidar com os mortos, mas faz muito mais perícias em vivos do que em mortos. Faz perícias de clínica forense, referiu bem, na área da avaliação do dano corporal em direito penal, direito civil, direito do trabalho, faz exames sexuais, faz exames de psiquiatria forense, exames de psicologia forense. Depois faz exames na área da genética forense, investigações de parentesco, criminalística biológica, identificação de genética de corpos. Na área da toxicologia forense, em vivos e em mortos, por exemplo, determinações de alcoolemia em acidentados de viação, nas contraprovas, no âmbito do Código da Estrada, pesquisa de drogas, medicamentos, não apenas, como digo, como exames complementares nas autópsias, mas também em vivos, em situações, por exemplo, a avaliar o estado de toxicodependência. E, portanto, a medicina legal é uma área científica muito abrangente e, portanto, que, como referiu bem, é conhecida mais pela parte das autópsias, mas faz muito mais exames em vivos. Em termos de percentagem, como é que estamos? Ou seja, as autópsias representarão no globo do vosso trabalho quanto? Tem essa ideia? Nós fazemos por ano, neste momento, quase 300 mil perícias, cerca de 293 mil perícias, o número do final do ano passado, o que tem representado um aumento muito grande, porque no início do século tínhamos 80 e poucas mil perícias, portanto mais do que triplicamos, e portanto as autópsias são cerca de 10 mil por ano. Portanto, repare-se o número. Claro que depois temos exames complementares laboratoriais, também muitas vezes relativos às autópsias, mas em termos de autópsias... 10 mil. Cerca de 10 mil por ano. E desses 10 mil, quantos é que são crimes violentos? Olha, eu diria que aí talvez metade são mortes naturais. E os restantes serão mortes violentas, mortes de causa indeterminada. Nas mortes violentas nós temos muitos acidentes, não é? Como sabemos, em Portugal há muitos acidentes de viação, temos muitos suicídios também, temos menos homicídios. Portanto, Portugal, nesse aspecto, e até comparando com outros países, não é um país que tenha uma taxa de suicídio. Há uma coisa que as pessoas, doutor, há uma coisa que as pessoas perguntam muito, que é: porquê é que tem que fazer autópsia? Morreu em casa, foi doença natural. Repare, muitas vezes não temos a certeza se foi doença natural. Portanto, em primeiro Como lugar, é que quem decide é o Ministério Público. Quando é que tem que ser? Portanto, quem decide é o Ministério Público. Portanto, não é a medicina legal que decide quando se faz uma autópsia médico-legal, não é? Porque nós sabemos que há dois tipos de autópsias. As autópsias médico-legais, são aquelas, digamos, judiciais, que é o Ministério Público que as determina. E depois há as chamadas autópsias anatomoclínicas ou anatomopatológicas, que são autópsias que dependem do consentimento do familiar, que são feitas nos hospitais, não são feitas pela medicina legal, e que servem, por exemplo, num caso de uma morte natural, para saber do que é que uma pessoa morreu. No caso das autópsias médico-legais, aquilo que a lei determina
é que devem ser feitas quando não se tenha a certeza de que não houve crime. Portanto, havendo alguma dúvida, deve ser feita uma autópsia médica. Quem determina é o Ministério Público. Mas como é que o Ministério Público, que base é que ele tem? Bom, porque não são médicos. Não são médicos. Bom, em primeiro lugar, houve-se testemunhas, o próprio exame do local, as informações que são levadas pelas autoridades policiais e depois leva o próprio exame do hábito externo do cadáver, que é feito por nós e que também ajuda à decisão do Ministério Público no sentido de saber se dispensa ou se... Então, na prática, se morrer um familiar, o que acontece é, vai o médico declarar o óbito e se esse médico tiver dúvidas tem que informar o Ministério Público, é isto? Vai, exatamente. Portanto, é para explicar às pessoas como é que isto funciona. Ou seja, tem que haver sempre um exame feito por um médico e esse exame... e a regra normalmente é o seguinte, se souber exatamente que a pessoa tem uma determinada patologia e se é expectável que ocorra a morte, uma doença pré-existente, uma doença grave, e que um médico que conheça esse historial, ou o médico assistente, ou outro médico que tenha visto a pessoa nos últimos 7 dias e que certifique e que diga esta pessoa morreu por este motivo assim, e não havendo, nem do ponto de vista dos familiares, nem da autoridade policial, qualquer indício, normalmente o Ministério Público dispensa, a não ser, por exemplo, que seja casos de pessoas novas, de uma criança, ou de alguém que... Ou então que haja, por exemplo, aí, mesmo não havendo suspeita de crimes, pode haver seguros, pode haver outros fatores que levem a que o Ministério Público Mas aí decida. é o Ministério Público. É o Ministério Público. Diga-me o seguinte, conselho é que daria às pessoas, uma vez que há aí uma preparação prévia, quando há doenças pré-existentes, quando existe esse tipo de doenças, porque as pessoas não sabem, as pessoas são surpreendidas em princípio com uma morte e não sabem o que fazer. Certo. Que conselho é que dará quando essas pessoas têm doenças pré-existentes? Aos familiares para que não tenham que passar pelo ritual da autópsia ou ter qualquer dúvida? Em primeiro lugar, estava a dizer, há pessoas que querem autópsia. Sim, mas isso é... Alguns familiares que querem a autópsia, mesmo porque às vezes têm receio que possa haver alguma doença familiar que também abrange outras pessoas e, portanto, alguns querem. Normalmente as pessoas não querem. O conselho que eu dou aí é que chamem um médico que habitualmente assiste a pessoa, um médico assistente, um médico de família, um médico que tenha visto a pessoa, para que seja esse médico, digamos, ateste e afirme aquilo que a pessoa tem. Porque se for um médico que não conhece o historial da pessoa, pode ter alguma dificuldade. Portanto, o conselho que eu dou é exatamente sempre esse. Sempre o médico que conhece o historial clínico para que possa atestar essa situação. Perante o Ministério Público, para que não haja... Mas tem sempre que ir ao Ministério Público. A regra... Para que o Ministério Público liberte a situação, é isso? Repare, os nossos casos têm que ir sempre ao Ministério Público. Portanto, o Ministério Público, qualquer corpo que seja identificado nestas circunstâncias tem que ir sempre ao Ministério Público. E o Ministério Público é que determina a autópsia ou a sua dispensa. Há situações na lei em que o próprio Ministério Público não pode dispensar e que estão identificadas como acidente de viação com morte imediata, acidente de trabalho, morte imediata e morte, isto foi a última alteração da lei, morte sob custódia policial. Portanto, nesses casos a autópsia é obrigatória. Nas restantes fica ao critério do Ministério Público. Se o Ministério Público entende que de forma segura está afastado da hipótese de crime, pode dispensar. Nomeadamente quando o médico assistente atesta. Nomeadamente quando uma doença pré-existente. Exatamente. Falámos e sublinhou o aumento da chamada do Instituto a várias perícias. Perguntava-lhe porquê é que acha que isso acontece, esse aumento, e se isso tem revelado alguma dificuldade depois em dar tanta resposta. O aumento do pedido de perícias é normal numa sociedade desenvolvida, ou seja, as pessoas são mais conhecedoras dos seus direitos e ainda bem que assim é, e portanto querem as situações esclarecidas. Quais é que foram as perícias que aumentaram? Peço desculpa. Só para as pessoas perceberem o esclarecimento das pessoas e... Muito especialmente perícias de avaliação do dano corporal, designadamente a avaliação do dano corporal em direito civil. Ou seja, hoje em dia as pessoas sabem, se tiverem um acidente de viação, sabem que podem ter direito a uma indemnização e, portanto, pedem um exame por qualquer lesão que tenham, mais grave ou menos grave, portanto, podem pedir um exame. Porque determina o montante de indemnização que têm direito. Exatamente. Portanto, o montante indemnizatório pode haver acordo entre as partes, e aquilo que nós entendemos muito bem que haja, ou seja, não há necessidade das pessoas irem a tribunal para terem uma indemnização na sequência de um acidente de viação, pode haver acordo
entre a pessoa e a companhia de seguros. Aquilo que nós defendemos é que esse acordo deve ser feito de forma justa, e o ser feito de forma justa é, a companhia de seguros normalmente tem um médico ou especialista em medicina legal ou com a competência em avaliação do dano corporal, e entendemos que a pessoa também deve ter, para que haja um acordo justo. No fundo, só para explicarmos, isso também pode acontecer no direito do trabalho. Pode acontecer no direito do trabalho. Em acidentes de trabalho. O que eu queria, e uma vez que isto é um podcast que eu considero que também deve servir para as pessoas perceberem o que é que devem fazer, eu gostava que na sua exposição dissesse também, no fundo, os conselhos que daria às pessoas nestas situações. Há uma ligeira diferença relativamente ao acidente de trabalho. O acidente de trabalho é a declaração obrigatória e, portanto, segue um processo próprio. O Sr. isso conhece melhor do que eu e, portanto, é diferente. Isto porquê? Porque foi uma forma que a própria sociedade arranjou de proteger os sinistrados do trabalho. Portanto, não há aquilo que acontece na área civil em que há um acordo e, portanto, nós próprios defendemos que deve haver acordo na área civil, mas o acordo seja justo. O acordo justo, aquilo que nós defendemos é, como as companhias de seguros têm médicos, especialistas em medicina legal competentes, que os sinistrados também tenham. Esses médicos podem ser médicos que não pertençam ao Instituto, não é? Por isso nós fazemos muitos cursos, designadamente de avaliação do dano corporal ou cursos de especialização em medicina legal e ciências forenses, para que haja médicos formados. Para quê? Para que também não haja sobrecarga dos tribunais. E, portanto, só nos casos em que não há acordo entre as partes, então aí recorrer ao tribunal e o tribunal, naturalmente, requer ao Instituto a perícia. Mas, no fundo, o que as pessoas devem ter é, vem o perito da seguradora, vem o perito da pessoa e depois, aqui, pode ou não pode haver uma intervenção mediadora do Instituto? Pode haver a Era dois isso que eu níveis. gostava que explicasse para as níveis. pessoas saberem. Muito bem. Qualquer pessoa pode solicitar ao Instituto uma perícia de avaliação de dano corporal a título particular. Não precisa de recorrer ao tribunal. E, portanto, isso acontece com frequência. Mas pode também recorrer a um médico privado, desde que, e é o conselho que eu deixo, que tenha formação em avaliação do dano corporal. Há uma competência na ordem dos médicos, a competência em avaliação do dano corporal, tem médicos inscritos, e, portanto, é o conselho que nós damos. Não havendo acordo, então aí intervém o Instituto a nível judicial. Portanto, mas aliás, não só nesta área da avaliação de dano corporal, em qualquer outra área, o Instituto pode fazer perícias a título particular, até uma autópsia médico-legal. A vossa perícia a título particular, no caso dos danos na área civil, normalmente é aceito pelas partes ou não? Normalmente é aceito pelas partes. Agora, pode haver discordância da outra parte, isso aí, aliás, a medicina legal vive da discordância, não é? Portanto, há sempre duas partes em litígio e há uma das partes que pode ficar menos satisfeita com o resultado. Portanto, é o normal, é a nossa vida, estamos habituados a isso, não há nada de especial quanto a isso. E, portanto, não havendo acordo, vai o processo para o tribunal e o tribunal depois requer ao Instituto a realização. Mas aí as partes já têm a vossa avaliação, portanto já estão numa fase diferente. Exatamente. De solidez do processo. Exatamente. Se já houver, pode-me perguntar, mas isso acontece com muita frequência? Não acontece muito frequente. Portanto, as nossas perícias a título particular representam talvez 1%. As pessoas não sabem, por isso é que eu lhe perguntei. As pessoas não sabem, eu gostava que, por isso é que eu lhe pedi para explicar. Então a regra aí é, qualquer pessoa pode dirigir-se ao Instituto e pedir uma perícia a título particular, qualquer que ela seja. Não precisa até sequer dirigir, nós temos isso na nossa página da internet e, portanto, há modelos de requisição, as pessoas poderão fazê-lo. Naturalmente, há regras. Uma das situações em que mais frequentemente são pedidos exames a título particular são nas investigações biológicas de paternidade. E nós, por exemplo, temos a regra que, quando há um menor em que o poder registral é do pai e da mãe, nós não fazemos uma investigação de paternidade a esse menor sem o conhecimento e o consentimento da mãe. Uhum. Muitas vezes o pai quer fazer uma investigação de paternidade. Ou vice-versa, não é? Ou vice-versa. Normalmente é o pai que quer fazer uma investigação de paternidade. Normalmente a dúvida está na paternidade e, portanto, é o pai que quer fazer. E muitas vezes às escondidas da mãe. Nós não fazemos porque entendemos que alguém tem que proteger os direitos e os interesses daquela criança e, portanto, poderia o pai até, sabendo o resultado do exame, se desse uma exclusão de paternidade, depois vingar-se, retaliar sobre a mãe ou sobre a criança e, portanto, nós não fazemos. Portanto, é uma regra interna do Instituto. Se há litígio, então que se recorra ao tribunal, porque aí, naturalmente, o tribunal irá defender. E é uma situação mais evidente, que tem sido mais evidente nos últimos tempos? Acontece muito, já desde há bastante. Não tem havido aumento. É constante. Não se nota assim um aumento.
Apesar de nós também entendermos, se há dúvidas sobre a paternidade de uma criança, essas dúvidas devem ser esclarecidas logo após o nascimento da criança, porque é totalmente diferente esclarecer essas dúvidas quando a criança tem 1 mês ou 2 ou 3, do que estar à espera que a criança tenha 4 ou 5 ou 6 ou 7 anos e depois dizer, olha, afinal o teu pai não é este, é outro. Portanto, nós até achamos, havendo acordo entre o pai e a mãe, que se esclareça quem é o pai logo de início. Mas tem que haver acordo, não é às escondidas de uma das partes. Eu só queria, antes de passarmos às próximas perguntas, Liliana, porque isto é uma coisa que nos aparece muito em tribunal, era que explicasse a vossa intervenção nos acidentes de trabalho, que também é muito questionada. E enumerando, que era porque começámos com as tais perícias corporais, não é? Que referia, falámos destas de paternidade e estas da área laboral também são muito Ora bem, nós na área laboral intervimos fundamentalmente em 2 situações. Fazemos o primeiro exame, que nós chamamos de exames singulares, é um exame completo de avaliação do dano corporal, que tem, digamos, danos temporários e depois tem os danos permanentes, temos uma tabela e, portanto, intervimos a esse nível. E depois, habitualmente, não havendo acordo, há aquilo que nós onde temos a intervenção numa segunda fase, na junta médica. E a junta médica é constituída por um perito que representa ao tribunal, que é indicado por nós, perito independente, perito médico independente, e depois um perito das partes, normalmente um perito da companhia de seguros e um perito representante do sinistrado, que às vezes não apresenta médico. E, portanto, às vezes nós também ajudamos os tribunais a identificar médicos que tenham um curso, preferencialmente que sejam externos ao Instituto, porque aí é muito importante que não haja conflitos de interesses nessa área e, portanto, um médico que representa o sinistrado. Portanto, temos aí intervenção a esse nível. Normalmente são aquelas 2 maiores intervenções da nossa parte. E os top 3, portanto, além desse, o que é que, a nível de perícias, que era aquilo também que falávamos, o que é que surge mais? Olha, a nível de perícias, depois temos as perícias, já falámos nas perícias de avaliação de dano corporal em direito civil, já para efeitos de pedidos de indemnização, em direito de trabalho, e temos a avaliação de dano corporal em direito penal, em direito criminal. E aí temos muitas, essas são diárias, ou seja, agressões. Temos o drama da violência doméstica. Nós temos todos os dias casos de violência doméstica. E muitos. É um drama. E muitos casos de violência doméstica. E repare, é algo que é confrangedor, porque temos situações de pessoas que há anos que estão a ser vítimas de violência doméstica, muitas vezes de forma grave, às vezes violência física, muitas vezes violência psicológica. Nós, inclusivamente, criámos um grupo para estudar os efeitos psicológicos nas vítimas de violência doméstica. Criámos normas orientadoras para que os nossos peritos abordem estas vítimas, tendo sempre muita atenção a estes aspectos psicológicos. E essas orientações são recentes? Têm cerca de 2 anos, talvez. É um tema que nós, a questão da violência doméstica, abordamos em praticamente todos os nossos cursos, todos os nossos congressos, todas as reuniões científicas. Portanto, é um drama nacional. Porque tem ali uma dupla observação, ou seja, há uma pessoa que é preciso acalmar, mais do que outras avaliações e outras perícias. Há aqui uma diferença entre aqui o trabalho que têm que fazer e algum conforto que tenham que dar à pessoa que lá está. Qual é que é a diferença em relação a outros trabalhos? Muitas vezes é isso mesmo, é que a vítima está num ambiente familiar, está numa situação em que nós observamos que há a tendência repetitiva. Enquanto, por exemplo, uma agressão na rua acontece naquele momento e provavelmente pode nem voltar a acontecer, no caso da violência doméstica, sabemos que a pessoa muitas vezes sai dali e volta para o seu meio. E, portanto, nós temos também, para além da perícia, temos depois a parte da assistente social, a parte da psicologia. Portanto, temos para orientar, para dar alguma informação também às pessoas, para além só da colaboração com o tribunal, não é? Que é o que nós estamos a fazer. A perícia é colaborar com o tribunal. Que conselhos é que daria, ainda mantendo naturalmente o tema da proteção da mulher, é que daria às pessoas, às mulheres que são vítimas de violação e de abusos sexuais?
Repara, olha, aquilo que o conselho que damos é que rapidamente façam uma perícia médico-legal, independentemente E daquilo onde é que que vai podem ser. fazer Podem fazer também? no Instituto. Podem fazer E no se Instituto, não tiverem nós acesso temos, ao Instituto, há outro sítio onde possam fazer? nós temos até serviço de urgência 24 horas por dia, em Lisboa, Porto e Coimbra. E quem está fora desses centros? Quem está fora destes centros, nós temos feito formações também nos hospitais, porque nós temos gabinetes médico-legais espalhados pelo país, temos uma rede, aliás o Instituto é constituído pela sua sede em Coimbra, pelas delegações em Lisboa, Porto e Coimbra, e depois por uma rede de 27 gabinetes médico-legais e forenses espalhados pelas principais cidades do país, que normalmente funcionam em horário, digamos, laboral semanal, mas as pessoas podem sempre recorrer aos serviços de urgência. Há protocolos celebrados Então, entre o qualquer Instituto. serviço de urgência está apto a fazer esse tipo de perícias? Qualquer serviço de urgência deve fazer esse tipo de perícias. Ou seja, devem ficar registados as provas periciais que possam permitir depois, independentemente daquilo que seja o seguimento do processo e aquilo que a pessoa faça ou não faça, deve haver porque só esses registros já pode ajudar as pessoas. Já o facto de saber que está registado, independentemente daquilo que depois seja a consequência no tribunal, e só isso já pode ajudar a vítima. Então, só para ser claro, qualquer vítima, independentemente de querer ou não apresentar logo qualquer participação criminal ou queixa, pode fazer a recolha de provas. Perfeitamente. A lei das perícias médico-legais estabelece isso. E, portanto, repare, há provas que se perdem em muito poucas horas. Quanto Por tempo? exemplo, Concretize só as horas, por favor. concretizando, crimes sexuais, em que haja vestígios biológicos, podem-se perder em muito poucas horas. É difícil, normalmente a literatura internacional fala na questão das 72 horas. Eu não costumo referir as 72 horas porque depende muito daquilo que a vítima faz. Se a vítima se lava, se deambula e tudo isso, se calhar ao fim de 12 horas já pode ser difícil ter vestígios. Por outro lado, já tivemos, recordo-me de ter lido um artigo há pouco tempo atrás de uma vítima que estava internada, que foi violada e ao fim de 7 dias ainda foi possível identificar o sêmen do agressor. Portanto, não há propriamente um prazo. Agora, é uma questão de horas. Para a colheita de vestígios biológicos, muito rapidamente, o mais rápido possível. Diria que, por exemplo, 48 horas é seguro que ainda há vestígios? Pode não haver, lá está. Depende Então, muito daquilo que a 24 pessoa horas, vê. reduzimos o Não, prazo eu não a posso 20... seguir. Não, mas para ser seguro que ainda há vestígios... Se a pessoa não tomar depende, banho se a assim, pessoa como se diz lavar, o doutor, não é se a pessoa porque não essa é tomar uma banho, tendência. Depende muito daquilo que a pessoa faz. Não é? Se a Claro. pessoa vai tomar banho a seguir, e podem-se perder os podem-se vestígios. perder, claro. Depende de onde estão os vestígios. Repare-se, por exemplo, se os vestígios estiverem dentro de cavidades corporais, ou a nível vaginal, ou a nível anal, pode permanecer mais horas. Se o vestígio estiver, por exemplo, na pele, se a pessoa for tomar banho, Claro. ao fim de uma hora podem-se Ou perder os seja, vestígios. o que podemos concluir é que nunca tomar banho para fazer a recolha. Ora, esse era o conselho que ainda bem que me faz essa pergunta, que era, primeiro, muito rapidamente recorrer a um serviço médico-legal ou, não sendo possível, a um serviço de urgência. Depois, em segundo lugar, preservar os vestígios. Não tomar banho, guardar a roupa que estava a utilizar no momento, roupa interior, designadamente, e, portanto, não tomar banho, ou seja, dirigir-se o mais rapidamente possível a um serviço médico-legal ou a um serviço de urgência de um hospital, preservando os vestígios. Esse é o conselho que eu dou. Independentemente depois de tudo o resto, se há queixa, se não há queixa, tudo o resto que está para a frente. Mas perguntava-lhe, as pessoas quando chegam ao Instituto vão com todos esses cuidados, neste caso? Às vezes não. Às vezes não. E repare, e até há alguns estudos interessantes que mostram, por exemplo, até umas diferenças de comportamento entre alguns países do norte da Europa, em que as pessoas às vezes são mais conhecedoras daquilo que têm que fazer para preservar os vestígios, do que às vezes no sul da Europa. Repare, porque às vezes, erradamente, as pessoas não recorrem de imediato à medicina legal porque há aquele sentimento, que eu volto a dizer, errado, de culpa. Por exemplo, há pessoas que às vezes achavam que não deviam ter saído à noite, ou não deviam ter posto saias mais curtas, não deviam ter apanhado a boleia de ninguém. Não se deveriam ter colocado a jeito, como se diz muito. E isso faz com que às vezes as pessoas tenham alguma relutância em se dirigir rapidamente, em fazer a queixa rapidamente, o que é errado, porque isso era bom que se diga aqui, nada justifica um crime sexual. O facto da pessoa apanhar uma boleia, sair mais tarde, ir com saias curtas, seja o que for, nada, ou decote, seja o que for, nada justifica um abuso sexual. Quem é que vos chega todos os dias? Na maioria são mulheres, que era aquilo que estava a dizer. E de que idade, já agora?
Aparecem de todas as idades, desde crianças muito novas, que muitas vezes é difícil de compreender. Crianças muito novas são levadas pelos pais, ou não? Às vezes levadas pelos pais e outras vezes, por exemplo, pela escola, quando, por exemplo, um professor suspeita que uma criança está a ser vítima ou de abuso sexual ou de maus tratos também. E aí, normalmente, nós rapidamente, quando nos chega uma situação dessas, nós contactamos o Ministério Público para que nos, digamos, autorize. E é muito frequente os professores fazerem esse tipo de sinalização? Não é muito frequente, mas acontece. Vai acontecendo. Portanto, e ainda bem que assim é. E as crianças, quando vão só com professores ou há outras entidades que levam as crianças para esse tipo de perícias? Normalmente, ou o professor, ou, por exemplo, um assistente social de uma escola. Portanto, não é só professores, mas são mais os professores que estão em contacto com as crianças, suspeitam e, portanto, estão alertas para isso, ainda bem que assim é. E, portanto, isso acontece com... Eu não digo que seja muito frequente, que nos aconteça todos os dias, mas acontece com relativa frequência. E isso é importante por causa da questão da perda de vestígios. Falávamos há bocado da questão dos vestígios biológicos, que é uma questão de horas, mas depois a questão dos vestígios físicos, das equimoses, portanto, as nodas negras, as escoriações e tudo isso. E isso eu não diria que é aquele espaço de 1 hora ou 2 ou 3, como é importante nos vestígios biológicos, mas é importante, e o Sr. há bocado perguntava em termos de prazo, sei lá, eu diria que em 24, no máximo 48 horas, que as pessoas recorram a um serviço médico-legal para que fiquem registadas as escoriações, as equimoses e tudo isso. Portanto, em suma, o conselho que eu deixaria é rapidamente as pessoas recorram e depois decidam o que fazer. Que a dúvida no que fazer, se denunciar um familiar ou não, essa dúvida que fique, se as pessoas assim entenderem, que fique para depois, mas que fique registado, colheitas dos vestígios, porque se não fizerem, depois, passado uma semana, já pode ser tarde. Não vai haver prova. Já não vai haver prova. Falando desse pormenor também, e que diz que cada vez mais chegam os tais menores, estamos a falar de 4 anos e que já falam, casos até anteriores. Qual é a percepção que tem do terreno do vosso Eu não estou a trabalho? falar que cada vez mais chegam, continuam a chegar e, portanto, nós às vezes até crianças de 2 anos. Se há mais casos ou se são mais conhecidos agora, não é? Também. Muitas vezes é esse facto de serem mais denunciados. Não podemos afirmar que haja hoje em dia mais casos do que havia, porque isto é um problema longo desde há muitos anos, tal como a própria violência doméstica. Agora é mais denunciada. Agora, nós temos situações de crianças, por exemplo, com 2 anos, com 3 anos, ou seja, e o que a nós mas nesse caso são as creches, não é? Que são as creches, por exemplo. O que a nós que estamos habituados a isto nos custa muito, quer dizer, mesmo nós que fazemos perícias há muitos anos, muitas vezes pensamos como é que o ser humano consegue ser tão mau, que consegue fazer mal a crianças tão pequenas. Isso existe. E, portanto, a nossa obrigação é, sem aquilo que nós chamamos de revitimização, ou seja, com todo o cuidado para que a criança não seja exposta a um ambiente hostil, e, portanto, por isso há salas de acolhimento que temos, há forma de fazer a entrevista, de colocar a criança à vontade, muitas vezes está a mãe estar presente, a criança poder estar ao colo da mãe, mas que isso não prejudique a colheita de vestígios, ou seja, que nunca se atrase um exame para que não haja, digamos, delonga e perda de vestígios. Eu muitas vezes digo, esta fase é mais importante do que a fase laboratorial, porque os laboratórios, as pessoas já sabem exatamente aquilo que devem fazer. Por exemplo, desculpe-me interrompê-lo, já agora pegamos num caso de atualidade, aquele caso dos abusos sexuais numa creche aqui em Lisboa, na zona de Marvila, como é que vocês atuam nestes casos, por exemplo? Nós podemos atuar ou casos isolados, ou em casos em que haja suspeita de abusos de várias crianças. E aí, sempre por orientação do Ministério Público, portanto, nós podemos fazer exame ou a um ou a mais crianças. E, portanto, o objetivo é sempre este, recolha de vestígios, sejam os biológicos, sejam vestígios físicos, no sentido de tentar, digamos, colher toda a prova possível. E, portanto... E eu saliento que aquilo que mais contribui para o sucesso ou insucesso da investigação é a rapidez com que é
feita a perícia médico-legal, portanto, que é ordenada e que é feita a perícia médico-legal, e, digamos, aquilo que as vítimas ou quem está à volta das vítimas faz para proteger os vestígios. Porque eu volto a dizer que em termos laboratoriais está absolutamente standardizado, não apenas em Portugal, mas a nível internacional. As pessoas que trabalham nos laboratórios sabem perfeitamente o que devem fazer. Há sociedades científicas muito ativas, com muitas orientações, portanto aquilo que se faz nos nossos laboratórios é o que se faz nos laboratórios em qualquer outro país do mundo ocidental e, portanto, o sucesso ou o insucesso da investigação destes casos está na fase inicial. As pessoas, por exemplo, não sabem como despir uma roupa e que eventualmente podem colocar um lençol branco para acolher tudo o que... Ajude-nos a perceber que isso, por exemplo, quem não é da área, não é? E quem não vai tendo esta formação, são coisas que podem fazer toda a diferença. Toda a diferença. Repara, o conceito que nós damos é, se as pessoas estão com uma determinada roupa, é não tirarem a roupa, ir imediatamente com a roupa que têm vestida, com os vestígios que têm rapidamente a medicina. Porque disse muito bem, há formas corretas de se retirar a roupa. Pode haver um pelo, um cabelo do agressor, que cai nesse tal lençol branco ou num papel branco, que nos pode ser a única prova que permite identificar o agressor. Portanto, isso é muito importante. No caso das crianças de Marville, alegadamente, estamos a falar de um período de cerca de 2 anos. E aí é mais difícil o vosso trabalho, não? Aí é mais difícil. E é preciso também perceber uma coisa, e nós, muitas vezes, especialmente para os juristas, para os nossos alunos de Direito, dizemos muito o seguinte, que é o facto da medicina legal não encontrar uma prova, não significa que não tenha havido, por exemplo, um abuso sexual numa criança. Exatamente pelo que o Sr. está a dizer, e muito bem. Casos mais antigos pode não haver uma única prova. Isso não significa que não tenha havido abusos sexuais. O que significa é apenas que não é possível comprovar. Porque a medicina legal é assim que funciona. A medicina legal só pode concluir aquilo que objetivamente puder comprovar. Se não puder comprovar, não pode concluir que houve. Agora, isso não significa que não tenha ocorrido o abuso. O que significa é que não há sinais físicos, não há vestígios biológicos, não há nada. Repare, depois entra aqui uma outra área também que é muito relevante, que é a parte da psicologia e da psiquiatria forense. Que muitas vezes, não havendo vestígios físicos, pode haver provas a esse nível também, que é uma área das ciências forenses também muito relevante. Os testemunhos, a validade dos testemunhos de uma criança, por exemplo. Que é também feito por vós, que é para as pessoas perceberem que vocês não fazem só o outro tipo. Exatamente, também feito por nós. Por psicólogos, por médicos psiquiatras. Portanto, ou seja, não é obrigatório que haja um vestígio biológico ou que haja, digamos, um sinal físico, uma nódoa negra, uma escoriação, para que se tenha uma prova de que houve um determinado abuso, uma determinada agressão. Portanto, esse nível é também um nível muito importante, muito relevante, e, portanto, nós fazemos um elevado... Se puder também fazer a ligação com o caso das crianças de Alcácer, que infelizmente tem algumas semelhanças, acho que era importante para todos percebermos. Ora bem, eu, sem falar concretamente... Não é concretamente, é em abstrato o que é que vocês podem fazer. Em abstrato. Portanto, aquilo que nós fazemos, nestes casos, é perícias a estes diversos níveis. Portanto, se for uma perícia de uma situação que tenha ocorrido nos dias anteriores, no próprio dia, nós temos um determinado tipo de intervenção, com a intervenção não apenas do médico para fazer um exame de avaliação do dano corporal, o exame sexual, a parte da psiquiatria e da psicologia, a parte da genética, se houver vestígios biológicos, a parte da toxicologia, para que se uma determinada criança estiver sujeita a uma determinada droga que lhe tenham dado, tudo isso pode ser feito. Se estivermos a falar de situações que ocorreram já há 1 ou 2 ou 3 anos, então aí, naturalmente, esta parte da genética, esta parte da toxicologia terá menos relevância, porque à partida não, a não ser que sejam ações continuadas, isso aí poderia ter, mas se não, deixa de haver, e entra se calhar com maior relevância se no exame de avaliação de dano corporal já não houver sinais físicos, entra a parte, valoriza-se mais a parte da psiquiatria e com o apoio da psicologia também. Portanto, casos. Ou seja, nós não podemos dizer que na área da medicina legal, ciências forenses, umas áreas sejam mais importantes do que outras, depende do caso. Aquilo que nós dizemos sempre é que elas têm que trabalhar em conjunto. Portanto, não posso dizer que uma é mais importante que a outra, que a psiquiatria é mais importante que a antropologia, ou que a genética é mais importante do que a toxicologia. Cada uma delas
contribui, deve trabalhar em conjunto. Isso é que é importante, e portanto aquilo que nós defendemos é que tudo deve ser conjugado num processo, e as diversas áreas forenses devem trabalhar em conjunto. Por exemplo, neste caso das crianças que estávamos a falar, não sabendo, falamos todos genericamente de um abandono, mas há todo um conteúdo que se desconhece e, portanto, nesse avanço, o leque de avaliação é vasto. É vasto, repare, e também, ainda bem que faz essa pergunta, a medicina legal também não trabalha de forma isolada. A medicina legal trabalha em conjunto com a investigação criminal, com a Polícia Judiciária, por exemplo. Trabalhamos muitas vezes em conjunto com a Polícia Judiciária e, portanto, há informações outras que podem contribuir para o processo. Há, muitas vezes, dependendo dos casos, e, portanto, falando de forma abstrata, informações testemunhais, exames do local. Tudo isso é reunido, deve ser reunido e, portanto, é obrigatório que cada instituição, neste caso, deve trabalhar em conjunto com outras. Estão bem delimitadas as áreas de intervenção de cada uma e, portanto, cada uma ajuda-se. Falando agora das polícias, sente que as nossas polícias estão melhor preparadas também elas para recolherem os primeiros vestígios? Muito melhor. Aquilo que se fazia há 20 anos atrás e aquilo que se faz hoje, e há bocado falávamos nas questões de formação, tem havido muita formação também nas diversas polícias e, portanto, aquilo em termos de recolha de vestígios, por exemplo, todos os anos já há formações, mais do que uma formação anual. Mas notam-se menos erros no terreno? Muito menos. Há uma diferença muitíssimo grande entre aquilo que se fazia há 20 anos atrás e aquilo que se faz agora. Por regra, hoje em dia, todos aqueles que colhem vestígios, colhem-nos de forma correta e, repara, até porque as pessoas estão cientes, não é? Sabemos que há em Portugal, por exemplo, uma base de dados de perfis de ADN, que partilhamos os nossos perfis também com outras bases de dados europeias, que têm tido já muitos casos de sucesso, em que há coincidências e, portanto, tudo isso depende, volto a dizer, especialmente da qualidade da colheita. E temos enviado a informação para essa base de dados? Ela tem, e mesmo da Justiça, a enviar informações para lá? Sim, têm sido enviados perfis. A base de dados tem vindo a crescer progressivamente. A nossa legislação nesse âmbito é muito restritiva, eu diria assim. Portanto, comparando com muitas legislações a nível... Mas o restritiva não é no sentido, nem é positivo nem negativo. É o que é e, portanto, legitimamente a Assembleia da República foi assim que criou a nossa base de dados e, portanto, eu não digo que está bem, está mal, é como está. E, portanto, a nossa base de dados, por exemplo, relativamente aos condenados, estabeleceu que devem ser inseridos condenados por uma pena igual ou superior a 3 anos, por despacho, mediante despacho judicial. E, portanto, todos os casos em que haja um despacho judicial são inseridos. A legislação já foi revista recentemente, por exemplo, anteriormente os vestígios encontrados em locais de crime necessitava de um despacho do Ministério Público para serem inseridos. Hoje em dia já não é necessário. Os laboratórios do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e o Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária já podem inserir diretamente. Portanto, determinam o perfil, podem inseri-lo, comunicam ao Ministério Público, o Ministério Público, se entender que não deve ficar o perfil, manda retirar. Portanto, a nossa base de dados tem vindo progressivamente a crescer e, portanto, já auxiliou muitos processos nacionais e muitos processos a nível internacional. Porque a base de dados funciona da seguinte maneira. Vamos supor que há uma violação na Alemanha. Colhe-se o perfil do sêmen na vítima de violação, identifica-se o perfil genético, coloca-se na base de dados da Alemanha. Vamos supor que não está lá o perfil. A Alemanha envia para todos os países europeus o perfil e tem que haver uma resposta automática, num prazo máximo de 15 minutos, é isso que está estabelecido, dia ou de noite, em que os outros países vão responder se esse perfil já existe em alguma das bases de dados. Vamos supor que nós, em Portugal, dizemos, está cá o perfil. Depois, há o chamado segundo passo, em que as autoridades alemãs vão pedir às autoridades portuguesas o nome do indivíduo, o historial dele, onde é que ele está, tudo isso. Bom, e a legislação portuguesa determina que as informações, os dados pessoais, são enviados mediante um despacho do juiz da comarca onde está sediada a base de dados. Está em Coimbra, portanto é o juiz da comarca de Coimbra que despacha, autoriza sim ou não o envio dos dados pessoais. E portanto é assim que tem funcionado. Há algum tipo de crimes que tenham um tratamento especial?
Não há. Ou são todos tratados por igual? A lei determinou que, isso é uma boa questão, porque há muitos países em que as bases de dados foram constituídas, digamos, por aquilo que nós chamamos de crimes por catálogo. Ou seja, dizem os crimes, terrorismo, crimes sexuais, homicídios, portanto, estabelecer um catálogo de crimes. A opção portuguesa não foi essa, a opção portuguesa foi crimes com pena igual ou superior a 3 anos e, portanto, independentemente do tipo de crime, até pode ser um crime de natureza económica, por exemplo, é inserido. Portanto, foi a opção da Assembleia. Regressando às perícias, temos também um caso mediático que tem tornado esta palavra perícia muito presente no dia-a-dia e que estamos a falar, neste caso, do caso que envolve Ricardo Salgado. Quais são os critérios e como é que se consegue definir se uma pessoa tem ou não tem aquela doença, neste caso Alzheimer? É ou não fácil? Que grau de fiabilidade? Estamos a falar numa percentagem grande, pequena, porque depois isto é uma informação muito importante para a justiça e as perícias também têm esse valor. Ou seja, podem ser feitas como já explicámos e podem não ter qualquer consequência legal, mas há muitas que são precisamente pedidas para essa consequência e avaliação legal. E já agora, se me permite acrescentar à pergunta também uma situação que é: eu li um livro muito interessante em que alguém fazia uma experiência de se fazer passar por alguém com problemas mentais e tinha conseguido enganar vários hospitais. A questão que eu lhe coloco, se isto é fácil de fazer, no caso do Alzheimer. Não, a resposta é não. Portanto, ou seja, e mais uma vez falando em geral, em abstrato, há muitos testes de designadamente de natureza psicológica exatamente para apanhar essas circunstâncias. Repare, nós na área da medicina legal, e não apenas nesta área, em todas as áreas da medicina legal, nós sabemos que há duas partes em litígio e que pode haver a tentativa de nos enganar. Portanto, nós estamos habituados a isso, somos formados nisso, conhecemos, em qualquer área. Até na própria identificação de uma pessoa. Já não é a primeira vez, por exemplo, que em vez de vir um pertence-pai para uma investigação de paternidade, falta naquele dia para vir no outro dia, vem um amigo em vez dele para ver se há uma exclusão de paternidade. E, portanto, nós temos formas também estamos preparados para isso. Bom, no caso em concreto, e falando em abstrato, uma vez mais... Falando do Alzheimer mesmo, da situação do Alzheimer. Falando do Alzheimer. Só do Alzheimer. Há testes psicológicos que fazem, por exemplo, perguntas de várias formas, às vezes a mesma pergunta, mas feita de uma outra maneira, perguntas relativamente à memória antiga, memória recente, ou seja... Eu gostava que explicasse a questão da memória antiga e da memória recente para as pessoas perceberem. Vamos deixar o doutor também explicar mais amplamente, para ver se conseguimos. Há testes que estão preparados para tentar exatamente apanhar esses casos de pessoas que estão a tentar simular e que estão a tentar enganar a perícia. Portanto, isso é algo que é muito estudado há muitos anos e, portanto, há testes que são preparados exatamente com esse fim. E porquê? Porque quando há, por exemplo, perda de memória, a perda de memória muitas vezes tem determinadas características. E, portanto, por um lado, os nossos exames psiquiátricos, não é? Porque normalmente isto é normalmente atribuído à psiquiatria, normalmente é um médico psiquiatra que tem este exame, depois pede exames complementares. E designadamente na área da psicologia, com muitos testes. Portanto, há muitos testes que avaliam exatamente, que fazem perguntas, fazem desenhos, por exemplo, para tentar perceber se a pessoa está efetivamente com perda das suas capacidades cognitivas ou se está a falsear o exame. Depois, em segundo lugar, muitas vezes são feitos exames toxicológicos. Para quê? Para ver se a pessoa voluntariamente não ingeriu uma substância que lhe cause algum transtorno das suas capacidades intelectuais no momento do exame. Portanto, fazemos também, muitas vezes, exames toxicológicos para ver medicamentos e outras substâncias que as pessoas estejam a tomar. E depois, se necessário for, também, dependendo da situação, se houver uma patologia da área da neurologia, também pode intervir um médico especialista em neurologia. Portanto, repare, estas entrevistas normalmente são entrevistas longas, abordagens muitas vezes dos mesmos temas feita de forma diferente, muitas vezes ouvindo os familiares também, e portanto é tudo conjugado que leva a uma determinada conclusão. A pergunta, doutor, que me está a fazer, se é fácil enganar, não é fácil. Não é fácil enganar. Estamos a falar de testes que estão validados
de são pessoas... sempre feitos os mesmos testes? Não são feitos, mas há uma panóplia grande de testes. Essa também é uma questão, porque conforme o técnico que seja chamado a fazer essa avaliação, o teste pode ser diferente e o método também. O teste, a autonomia técnico-científica dos peritos, o que importa é que os testes estejam validados. Repara, para já as situações não são sempre as mesmas e há testes que são mais adequados numa determinadas circunstâncias e outros testes noutras circunstâncias. Os testes, normalmente os testes que utilizamos são validados a nível nacional ou pela própria ordem dos psicólogos, por exemplo, estamos a falar de testes psicológicos, ou então por... normalmente é a ordem dos psicólogos ou através de grupos que têm que publicar, portanto, que fazem estudos em conjunto alargado de pessoas e depois que publicam os resultados destes testes. Mas a escolha é do profissional. A escolha é do profissional, mas há também aquilo que... as auditorias técnico-científicas que nós temos. Repara, nós... dependendo dos casos, os casos também são orientados para determinados peritos, consoante a complexidade, e também conhecendo a experiência dos também peritos. pode levar, não é por tanto exemplo... o mediatismo, eu não diria tanto o mediatismo, mas mais a questão da complexidade dos casos. E, portanto, muitas vezes não é apenas um único perito, pode ser um conjunto de peritos, pode ser uma perícia colegial. Foi o que aconteceu neste caso? Ou cingiram-se apenas a um perito? Eu preferia não falar no caso em concreto, mas E ser feito em Lisboa ou no Porto, ou seja, há razões em que um caso de Lisboa possa ir para o Porto, porque haveria indicação de que teria sido feito não em Lisboa, até neste caso. Que razões é que podem levar, por exemplo, a essa deslocação territorial? Isso, olha, as razões podem levar... Por um lado, isto é um Instituto Nacional, é indiferente do local onde é feito. Mas, por exemplo, se nós tivermos uma situação em que uma determinada pessoa que vem ser sujeita a uma perícia já foi avaliada a título particular por vários outros colegas em hospitais privados de uma determinada região, pode ser um motivo, por exemplo, para que a perícia seja feita noutra região do país, por exemplo. Ou seja, aquilo que tentamos sempre é que haja, é garantir a independência, ou seja, que não haja... sabemos que somos um país que não é muito grande, mas tentamos sempre, e fazemos isso, por exemplo, já agora até numa outra área que ainda não falámos, no Conselho Médico-Legal e os casos de negligência médica. A nossa regra é quando há uma queixa contra um determinado médico, por exemplo, de Coimbra, há sempre um conselheiro que seja ou de Lisboa, ou do Porto, ou de outro sítio do país, mas de fora da região centro. Quando é uma queixa contra um médico aqui de Lisboa, por exemplo, temos alguém de Coimbra ou do Porto, portanto temos essa regra de... Tem esse cuidado. Temos esse cuidado. E olhando para esses conteúdos e as várias considerações que resultam das análises das perícias que são feitas, como é que se consegue dizer se uma pessoa está ou não em condições de ir para uma prisão? Qual é o nível de aflição que se faz? Isso cai muito na perícia de psiquiatria forense, cai muito também nos testes psicológicos que são feitos e, portanto, ao fim e ao cabo é tentar perceber se aquela pessoa tem ou não tem consciência da sua situação, das consequências de uma prisão, da sua autonomia. Portanto, ao fim e ao cabo, são avaliadas as capacidades cognitivas daquela pessoa. Portanto, há muito... E neste tipo de doença é frequente no espaço de meses, por exemplo, e se as perícias forem repetidas, haver conclusões completamente distintas? Está-me a falar da doença de Alzheimer? Sim, no Alzheimer. A doença de Alzheimer, como nós sabemos, infelizmente, é uma doença normalmente evolutiva, pode-se retardar um pouco ou não a sua evolução, não se sabe que haja cura, portanto, normalmente a evolução é no sentido desfavorável, pode ser mais rápida, pode ser menos rápida. Se me pergunta se é frequente, por exemplo, no espaço de poucos meses, haver conclusões completamente distintas, eu digo que não. Se me perguntar se passar 1 ano ou 2 ou 3, se isso pode acontecer, infelizmente, nestes casos de Alzheimer, pode acontecer. Mas, de qualquer forma, a evolução é sempre no sentido negativo.
Não, Normalmente não há uma inversão. Não há uma inversão. Não há, pode haver uma estabilização da situação durante algum tempo. Normalmente, aquilo que nós observamos, não costumamos encontrar situações digamos, de reversão e de melhorias. Normalmente não costuma acontecer. E uma pessoa que tenha Alzheimer, faz sentido haver uma execução de pena? Depende. A pessoa pode ter Alzheimer. Depende da pessoa em concreto. E não há uma resposta, porque uma pessoa pode ter Alzheimer e ter consciência. Se pudesse só explicar. A pessoa pode ter Alzheimer e isso dificulta-lhe apenas a memória, mas pode ter consciência da generalidade dos seus atos, das consequências de uma prisão, e pode haver situações de Alzheimer, infelizmente todos nós conhecemos, de pessoas que praticamente não reconhecem os filhos, não sabem o ano em questão, portanto, ou seja, a resposta Depende é difícil. Do estágio em que A resposta a é muito difícil. Portanto, pode haver, cada caso é um caso. Portanto, nós temos situações de Alzheimer que são muito ténues, em que as pessoas têm consciência, portanto, ou seja, respondendo à questão em concreto, só a circunstância de ter um Alzheimer não nos permite concluir que aquele indivíduo não pode ser preso. Não, isso não. Portanto, depende da evolução do caso, em concreto. Mas se a pessoa não tiver consciência, como disse há pouco, a prisão de pouco serve. Pois, isso aí... Não, mas se a pessoa já estiver naquele estádio em que nem conhece filhos, nem família, que já está totalmente alienado do mundo, qual é a vantagem de uma prisão neste caso? Sim, isso concordo. Numa situação dessas, concordo. Portanto, é feita a avaliação se de facto faz sentido ou não e se há reabilitação da pessoa precisamente com essa pena, ou se há essa percepção. Repare, eu estou a dar a opinião pessoal porque eu entendo que este tipo de conclusões não deverão ser da medicina legal, ou seja, deve ser o magistrado que, face à informação que a medicina legal está, conclui se a prisão deve ou não ser concretizada. Ou seja, nós aí temos dificuldade. Avaliados, ou não? Sim. Porque, por exemplo, se num relatório vem expresso que, de facto, a pessoa não fará sentido essa medida porque a pessoa não tem percepção e não tem condições para, a medicina legal acaba por expressar isso. Acaba por dar a sua opinião, ou pelo menos... coligir os elementos que permitam ao magistrado tirar a conclusão. Sim, portanto a resposta é sim. Aliás, doutor, a pergunta da Liliana era no fundo a seguinte, se me permite só ser mais concreto, porque senão as pessoas não vão perceber a resposta. Qual é o peso do relatório do Instituto Nacional de Medicina Legal na decisão do juiz, normalmente? Da sua experiência prática. A minha experiência é que o peso é muitíssimo relevante. Portanto... normalmente aquilo que é feito nas nossas perícias normalmente é considerado, repare, estamos a falar, e porquê? Já agora tem uma razão. Os nossos peritos são independentes, portanto, e isso é muito, a imparcialidade é muitíssimo importante. E depois, a forma como são escolhidos, por exemplo, nós temos regras ou são peritos do MAPA, ou regras de contratação são exigentes, e, em segundo lugar, casos mais complexos são normalmente atribuídos a peritos com experiência, com anos, ou seja, temos o melhor que pode existir em cada uma das circunstâncias, portanto, independência e qualidade. Mais do que isto não se consegue, não é? Portanto, e para nós é relativamente fácil, e portanto, porque também isto dever ser atribuído, e porque é que as perícias médico-legais são atribuídas ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses? Não é pelo facto do Instituto as querer, é pelo facto do Instituto ter melhores condições de saber a nível nacional, por exemplo, quem são os melhores, quem é que faz bem de perícias em determinada área. E naturalmente não se pode exigir a um juiz que saiba qual é um bom psiquiatra, não é? Compete muito mais ao Instituto saber dos seus colegas, portanto, quem é que são aqueles que são melhores, ou seja, é uma forma também de ajudar os tribunais. E, portanto, e a regra é fazer aquilo que é o melhor possível para aquela perícia. Dentro desse leque de profissionais que tem, dizia que tanto estão no Instituto como têm que ser requisitados e contratualizados fora dele. Como é que estamos nessa percentagem? Ou seja, tendo em conta o aumento de solicitações de perícias? Olha, nós temos vindo a aumentar progressivamente o nosso número de médicos. Portanto, quando eu iniciei funções no início de 2017,
tínhamos 43 médicos no mapa do Instituto, na carreira médica de medicina legal, foram agora na carreira médica de medicina legal. Neste momento temos 81 e este ano vão entrar mais cerca de 10 médicos, portanto iremos ter cerca de 91 médicos. E, portanto, repare-se, em 10 anos, mais do que duplicámos o número de médicos. Claro que o número de perícias também tem vindo a aumentar. Quando eu iniciei funções, nós fazíamos quase 200 mil perícias, nós agora fazemos quase 300 mil perícias, 293 mil perícias. No espaço de 10 anos, mais ou menos no espaço de 10 anos. E, portanto... E esses que contratualizam são... Qual é mais ou menos o número? Sim, fora desse Os mapa. que contratualizamos, nós temos entre médicos e psicólogos cerca de 350 que temos contratados. E, portanto, como digo, os nossos critérios é qualidade e independência. Isso é importante, ou seja, e isso felizmente nós temos muito na medicina legal. Repare, designadamente a questão dos médicos no mapa. Nós temos uma equipa excelente, também, repare, quem vem para a medicina legal normalmente é porque gosta muito desta área, porque as pessoas que vêm para a medicina legal sabem que, por exemplo, contrariamente a um médico hospitalar que pode ter o seu consultório, um cardiologista, um ortopedista, pode fazer privado, aqui não. Portanto, nós temos a sorte de ter pessoas muito dedicadas que gostam muito da medicina legal. Porquê que aqui não? Já agora, se puder dizer às pessoas. Aqui não, porquê? Por causa de uma questão de independência. Ou seja, nós, e isso é uma posição do Instituto desde sempre, nós não podemos aceitar que um médico à segunda-feira trabalhe, ao fim e ao cabo, como um magistrado. Não pode à segunda-feira estar a fazer perícias a título independente para um tribunal e depois no dia seguinte estar a trabalhar ou para uma companhia de seguros ou para uma entidade privada. Isso, quanto a nós, originaria conflito de interesse e, portanto, não podem. E, portanto, os nossos médicos trabalham apenas e fazem perícias apenas para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses a título independente. Portanto, ou seja, têm que gostar, porque não é por uma questão de ganharem dinheiro que vêm para a medicina legal. E, portanto, isso faz com que as pessoas venham por amor a esta área. E, portanto, nós temos a sorte de ter uma equipa excelente e também a forma como isto foi construído, que tenha, digamos, pessoas dedicadas, competentes, que se dedicam só à medicina legal, estão o tempo inteiro, não é? Trabalham na medicina legal de manhã e à tarde. Não é à tarde, não vão para outros sítios, não. Trabalham de manhã, à tarde, todos os dias, e, portanto, a sua vida é a medicina legal. E, portanto... E esse número não aumenta, tendo em conta que a fatia dos contratos fora do Instituto são largamente superiores. Não aumenta porque não há muita gente a procurar este curso, porque não se abrem, não há... Neste caso, o Ministério também não permite mais contratos destas pessoas? Aqui não é tanto o Ministério. Repare, formar um médico especialista em medicina legal demora 4 anos. A especialidade tem a duração de 4 anos. E, portanto, têm vindo a entrar progressivamente. Quem estabelece o número é a Ordem dos Médicos. Portanto, a Ordem dos Médicos é que diz quantos médicos, portanto, qual é a capacidade formativa. E ainda bem também, porque nós não poderíamos... A qualidade da formação também, se de repente tivéssemos muito mais médicos, isso... Portanto, os médicos entram para a medicina legal na sequência de um exame nacional. As pessoas podem escolher qualquer especialidade médica e, portanto, a medicina legal, apesar de estar dentro do Ministério da Justiça, também está integrada nesse grupo e, portanto, as pessoas podem escolher a medicina legal. E, ao fim de 4 anos saem. Ao fim de 4 acabam a especialidade e depois entram para a carreira, propriamente, para o mapa do Instituto. E isso, felizmente, houve passos dados muito significativos recentemente, porque antigamente os médicos recém-especialistas, depois do internato de 4 anos, estavam 1 ano à espera, 2 anos, chegaram a estar 4 anos, portanto, a ganhar enquanto médicos internos, mas a fazerem já perícias médicas como especialistas, sem entrarem na carreira. Isso causou um grande desconforto e foi um grande prejuízo para a medicina legal, mas felizmente não, tanto neste ano como no ano passado. O Governo tem autorizado rapidamente e, portanto, mal acabam. E, portanto, isso aconteceu nos últimos 2 anos. Isso foi muitíssimo bom e a medicina legal ganhou muito com isso. E, por outro lado, também houve um outro aspecto muito, muito importante, que foi as carreiras estavam estagnadas. Até o ano passado havia pessoas que tinham entrado para a medicina legal há cerca de 20, 25 anos e que estavam na base da carreira e toda a gente foi promovida. Todas as carreiras específicas do Instituto, não só médicos, especialistas superiores dos laboratórios, técnicos ajudantes, toda a gente. E isso foi muito bom para a medicina legal. E em relação à decisão deles entrarem ou não para irem reforçando mais, tal como dizia, o quadro do Instituto?
este aspecto foi muito importante. Porquê? Porque agora as pessoas sabem que entrando para a medicina legal já não têm as carreiras estagnadas e, portanto, isso criou atratividade para a medicina legal e, portanto, as vagas têm sido preenchidas. E, portanto, eu acho que este mecanismo de que em cada ano 7, 8, 9, 10, progressivamente, sim, o quadro não está preenchido, portanto, o nosso quadro anda a ser, portanto, o nosso mapa tem cerca de 137, apesar de terem vindo a aumentar progressivamente, porque o número de perícias também tem vindo a aumentar, mas o número de médicos que está a entrar está a permitir que cada vez menos necessitemos de prestadores de serviços externos. E, portanto, o caminho é esse. Do quadro completo, quantos é que tem neste momento? Desculpe. Nós temos neste momento 81 no mapa e vão entrar mais 10, previsão para este ano mais 10, portanto ficaremos 91, portanto progressivamente... No quadro dos tais 137. Exatamente, pronto. E, portanto, progressivamente isto tem vindo a aumentar e portanto, nós... por um lado, também estamos a dar melhores condições de trabalho. Houve um grande investimento com o PRR, portanto, o PRR, conseguimos investimentos na ordem superiores a 12 milhões de euros e, portanto, com equipamentos de TACs em Lisboa, Porto e Coimbra, ressonâncias magnéticas, temos sistemas informáticos que são muito mais desenvolvidos do que aquilo que tínhamos antes, adquirimos até viaturas elétricas para, por exemplo, em casos de catástrofes, que às vezes tínhamos dificuldade em dar uma resposta rápida e em condições, e portanto... E isso já existe ou está previsto naquele que está em execução? Já existe, o PRR está a acabar, portanto nós temos uma taxa de execução de 99%, portanto só nos falta 1%, e portanto estamos aí nesse aspecto, estamos bem, e depois não foi só isso, nós estamos, por exemplo, o Porto estava a precisar de um edifício novo, aí está em fase inicial, portanto conseguimos, por um lado, apoio do Governo para a construção do novo edifício e também financiamento europeu, e portanto está nesta fase, o projeto já está pronto e portanto vamos construir no Porto a nova delegação do Norte, também que está muito... Quando é que se prevê a conclusão? Bom, considerando as obras públicas, nós sabemos que a conclusão é uma mera previsão. A nossa previsão são 4 anos. 4 anos. Portanto, ou seja, vamos ver se ainda é possível começar este ano. Portanto, estamos ainda só a ultimar uma questão relativa ao terreno e, portanto, começar este ano e a duração 4 anos. É isso. Há uma questão que eu lhe queria colocar e que tem a ver com a pressão que aumentou sobre o Instituto Nacional de Medicina Legal. É um bocadinho voltar atrás, mas gostava de ouvir a sua opinião, que é a questão de saber, por exemplo, se essa pressão não conduz a que muitos médicos façam perícias quase a metro para dar maior satisfação ao que é pretendido e que isso afete a qualidade das perícias, porque nós temos pessoas que fazem 2, 3 perícias por dia e temos outras que fazem 20, 30. Isso não é perigoso? Doutor, essa é muito boa questão. E eu responderia da seguinte maneira. Portanto, nós, na medicina legal, temos... Eu resumiria 2 grandes objetivos. Por um lado, qualidade, por outro lado, celeridade. Nós estamos na área da justiça, se nós não respondemos com celeridade, não estamos a fazer justiça. Portanto, a celeridade é uma questão essencial. E isso era um dos grandes problemas da medicina legal quando esta equipa começou. Portanto, nós tínhamos mais de 6.000 perícias em atraso quando começámos. Portanto, nós neste momento terminamos o ano com 560 pendências e, portanto, e o caminho... Em quanto tempo? Só para as pessoas terem o lapso temporal? Quando começar foi o final de 2016, portanto, eu entrei em janeiro, esta equipa entrou em janeiro de 2017, portanto, até agora, até ao final do ano passado, portanto, de 2025. E como é que fizemos isto? Portanto, nós... com a Ordem dos Médicos, estabelecemos aquilo que é, nós chamamos de workload, mas podemos chamar a carga pericial, que é compatível com um horário, por exemplo, de 40 horas. E sabemos, por exemplo, que uma autópsia normal, com um relatório, deverá demorar, por exemplo, 10 horas. É mais ou menos isso que está estabelecido. E foi definido pela Ordem dos Médicos, ou seja, nem fomos nós sequer que estabelecemos, foi o Colégio de Medicina Legal da Ordem dos Médicos. E, portanto, nós mensalmente fazemos uma avaliação das pendências e sabemos qual é o workload de cada um dos médicos a nível nacional. Porque, repare, pode haver um médico que tenha
pendências porque tem excesso de trabalho e então temos que retirar perícias. E, portanto, isso, aliás, este mecanismo que nós temos, em que tudo é contabilizado em termos periciais, portanto, o tempo de uma autópsia, o tempo de um exame de avaliação em civil, penal, trabalho, um exame sexual, tudo está contabilizado em termos de tempo com relatório. E está contabilizado também cargos dirigentes, a função de coordenar um gabinete médico-legal, ser diretor de serviço, tudo isso está contabilizado e, portanto, nós temos uma avaliação do workload, da percentagem, se trabalha 100%, ou menos 100%, ou mais 100%. Bom, e então, consoante isto, fazemos a gestão. E sabemos quando há pendências com um determinado médico tem alguns atrasos, vamos ver, é processo de trabalho, qual é o problema? E se for processo de trabalho, podemos pôr mais médicos naquele local, podemos distribuir as perícias. E, aliás, este sistema que nós criámos, monitorizamos, até ganhou uma menção honrosa num prémio de políticas públicas do ISCTE em 2019. Portanto, monitorizamos mensalmente, e só assim é que é possível nós gerirmos esta dimensão de perícias de quase 300 mil perícias. E, portanto, temos isto monitorizado e avaliamos em cada circunstância quando há atrasos. E depois fazemos regularmente auditorias técnico-científicas. Avaliamos a qualidade dos relatórios. Por um lado, em primeiro lugar, todos os relatórios estão num sistema informático, portanto, eu, do meu gabinete, consigo ver todos os relatórios a nível nacional, acedemos no momento, e por outro lado, aleatoriamente, regularmente são feitas auditorias técnico-científicas por superiores hierárquicos. Deixa-me só introduzir um ponto. Falou muito nos atrasos e que controlam os atrasos. E a excessiva rapidez é controlada? Sabe, porque há pessoas que fazem relatórios em 1 hora. Repare, eu gostaria de responder a essa questão do seguinte. Para mim, trabalhar rapidamente não significa trabalhar mal. Porque nós temos pessoas que trabalham rapidamente, trabalham bem, há aqueles que trabalham rapidamente, trabalham mal, há aqueles que trabalham lentamente e trabalham bem, e há os que trabalham lentamente e trabalham mal. Mas todos eles têm que cumprir o mesmo tempo para ouvir a vítima ou a pessoa, ou o que seja. Certo. Esses padrões não admite nenhuma regressão nesse tempo, repare, que tem que se dedicar à pessoa. Exatamente, de facto, que está a ser avaliada. Desde que esta equipa começou, nós não alterámos uma vírgula dos modelos de relatório, das normas procedimentais, ou seja, a recuperação de pendências foi feita sem que se alterasse uma vírgula nas questões técnico-científicas. Isso é uma questão baseada. Portanto, tudo isto foi conseguido, e não foi conseguido pela equipa dirigente, é pelas próprias pessoas, não é? São os nossos médicos, são os nossos especialistas superiores de medicina legal que conseguiram isto, e, portanto, sem, volto a repetir, alterar uma única vírgula das questões relativas à qualidade técnico-científica. Pelo contrário, criámos muito mais normas, muito mais exigências do que aquilo que havia anteriormente. Agora, repare, nós estamos atentos, e o doutor perguntou bem, há situações dessas. E, portanto, aí, naturalmente, quando isso acontece, nós temos que intervir. E aí já tem acontecido. E já houve situações em que suspendemos pessoas, ou rescindimos contrato com algumas pessoas, até porque, relativamente aos prestadores de serviços, há o correspondente pagamento, em termos, não é? Isso está tabelado, portanto, cada perícia tem o seu valor, e, portanto, sempre que alguém ultrapassa aquilo que é habitual, esses casos são avaliados. Consegue dar-nos ideia? Por exemplo, no último ano, não sei se no último relatório se isso está expresso ou não, quantos casos é que foram detectados de excessiva aceleração do trabalho ou outras circunstâncias que sejam ilegais em relação ou dissonantes em relação àquilo que se prevê na postura dos técnicos que trabalham para o Instituto? Tivemos no último ano 2 casos. 2 casos. E foram os primeiros? Não. Não, já aconteceu no passado, em que suspendemos as pessoas. Um dos casos rescindimos, outro caso suspendemos. Uhum. Como é que se garante a independência de um prestador de serviços? Presumo que estamos a acabar, mas há pouco, quando falou, eu esqueci-me de colocar a questão, peço desculpa, mas falou da parte daqueles que estão em exclusividade no Instituto. E os que estão como prestadores, como é que se garante a independência? Essa é uma boa questão. Para já há uma própria declaração do próprio. Repare, nós não conseguimos garantir que um médico que estamos a contratar hoje, que no dia seguinte não vai fazer um contrato com uma companhia de seguros. Portanto, ou seja, se isso, repare, por um lado, temos isso nos contratos, que é imediata rescisão do contrato. E depois, repare, nós estamos num país que também não é tão grande quanto isso. E nós
os nossos médicos conhecem, vão aos tribunais, vão às juntas, e portanto, se virem lá um médico contratado pelo Instituto, por exemplo, no local onde ele está contratado pelo Instituto, a representar sinistrados ou a representar uma companhia de seguros, imediatamente isso é alertado. Este universo não é tão grande quanto isso, e portanto as pessoas conhecem-se, e portanto, repare, se o próprio não o disser, o doutor pergunta bem, há esse risco? Há. Isso há, e naturalmente que há. Agora, as pessoas também sabem que se alguma vez fizerem isso, não voltarão a ser contratadas pelo Instituto. E tem acontecido essa verificação e rescisão? Tem, já aconteceu, já, isso tem acontecido. Já até com, numa situação até, por exemplo, de um médico do mapa do Instituto que, digamos, que foi obrigado a sair, por exemplo. Mas não são aquelas duas situações de que falávamos apenas. Não. Estes estão noutra contagem. Exatamente, repare, é absolutamente essencial que não haja conflitos de interesse nesta área. Repare, isso era deitar abaixo todo este esforço de centenas de pessoas que são independentes, que são imparciais. E financeiramente consegue-se agarrar estas pessoas? E ajudar a construir essa exclusividade, essa independência? Financeiramente é possível. Nós já nos articulamos com o Ministério da Justiça a fazer uma proposta de revisão da portaria de custos, porque já tem alguns anos e, portanto, em alguns casos está um pouco desatualizada, e, portanto, iremos fazê-lo este ano. O nosso Ministério já nos deu o aval para enviarmos uma proposta no sentido de atualizar alguns valores, porque em determinadas áreas, especialmente de outras especialidades que não próprio da medicina legal, porque a medicina legal, como digo, todos aqueles que entram têm, todos aqueles que acabam a especialidade, portanto, entram para a especialidade e depois acabam a especialidade, têm ficado no mapa. Há lugares para ficarem no mapa, portanto não há problemas de falta de vagas. Relativamente aos outros prestadores de serviços, em áreas áreas complementares, nós aí vamos propor uma revisão da portaria no sentido de aumentar um pouco o valor pago por doutor, polícia. tem sentido saídas por desilusão financeira ou não? Se têm tido muitas? Não temos, como digo, há que ter gosto para vir para a medicina. É mais o gosto pessoal. As pessoas, quando vêm para a medicina legal, muitas vezes não é tanto por a questão financeira. Repare, quem vem, mesmo os médicos que vêm para a medicina legal, têm que se habituar ao litígio próprio dos tribunais, que é muitas vezes os médicos não gostam disso. Há alguns que não trabalham connosco porque dizem que não querem ter problemas com os tribunais, não querem ser chamados, não querem ter que ir a tribunal prestar esclarecimentos, e portanto dizem, por exemplo, que não. Aqueles que vêm não se importam com isso e às vezes até gostam deste litígio, deste conflito, que é quem vem para a medicina legal também, e portanto têm que estar habituados a ser confrontados pelos advogados, nos tribunais e tudo, mas isso é bom que assim seja, faz parte do nosso sistema e as pessoas têm que explicar aquilo que fazem, têm que explicar as suas perícias, têm que fundamentar e portanto não há mal nenhum que assim aconteça. Portanto, quem vem para a medicina legal tem que estar preparado para isso e portanto, normalmente quem vem mais por gosto do que propriamente para ganhar dinheiro, porque senão vão para outras especialidades cirúrgicas ou outras, cardiologia, oftalmologia, dermatologia, portanto, se vier... Doutor, antes de começarmos a gravar, e agora é mesmo para acabar, Liliana, eu presumo que estejamos mesmo no tempo, Sim. Eu queria que nos transmitisse agora a nova vida que o Instituto Nacional de Medicina Legal em termos de atração teve a partir das séries americanas, dos crimes, etc. O que é que sentiram de diferente? Isso houve uma grande atratividade, aquilo que ocorreu há 20, 30 anos atrás e tem acontecido é uma grande atratividade para a medicina legal. Nós temos muitos pedidos de estágio, temos muita gente a querer vir para a medicina legal, nós não conseguimos sequer responder a toda a gente que nos pede estágios ou projetos de investigação ou trabalhar na medicina legal. Mas eu acho que a medicina legal tornou-se muito mais conhecida com essas séries e repare-se, e as pessoas aperceberam-se que aquilo que se faz aqui na medicina legal não é menos importante do que aquilo que se faz, por exemplo, num hospital. Lidar com a honra das pessoas, com a verdade, com a justiça, não é menos importante do que lidar com a saúde das pessoas. E, portanto, eu acho que aquilo que existia há 30 ou 40 anos atrás, em que a medicina legal era um pouco vista como os médicos dos mortos, um sítio lúgubre, sem condições, isso mudou. Portanto, nós hoje em dia já não há
autópsias feitas em cemitérios ou perícias feitas em gabinetes nos tribunais sem condições, como existia há 30 ou 40 anos atrás no nosso país. Portanto, hoje em dia, as perícias médico-legais são feitas nas delegações, nos gabinetes médico-legais, com boas condições, da asepsia, com exames complementares e, portanto, as pessoas hoje em dia têm uma visão da medicina legal que é totalmente diferente daquilo que existia há uns anos atrás e, portanto, mesmo estas últimas melhorias dos últimos anos que temos vindo a fazer, há outro espírito de equipa. Repara, olha, os próprios especialistas do Instituto, em conjunto, criámos um tratado de medicina legal também para ajudar os tribunais, os senhores magistrados, os advogados, a interpretarem melhor, a conhecerem melhor a medicina legal e, portanto, hoje em dia há um espírito de equipa, um espírito de colaboração muito maior do que aqui existia há uns anos atrás e as séries contribuíram muito para isso também. Só para terminar, viu este ano renovado mais um mandato. O que é que o preocupa mais no futuro da medicina legal? Ora, olha, eu realmente estou no meu último mandato, não é? Porque a lei estabelece o limite de 4 mandatos e, portanto, aliás, tive um pouco na dúvida se quereria ou não continuar, mas como vi que da parte deste governo havia uma grande vontade de apoiar a medicina legal e demonstrou isso e, portanto, imediatamente achei que estávamos aqui numa equipa que podíamos ainda apresentar bons resultados. Eu, da minha parte, aquilo que reparo, continua neste rumo de que não saio, de que tem que haver qualidade e celeridade. E, portanto, continuamos desde o início. Tem uma luta contra as pendências também, não é? Luta contra as pendências. Ou seja, não pode haver, a medicina legal não pode, e estamos muito melhor do que estávamos no início. Ou seja, vou dizer, nós começámos, quando eu comecei havia cerca de 6.600 pendências, nós neste momento terminámos o ano com 560 por aí, e é para continuar. E em que áreas é que é pior o cenário? Repara, há situações, por exemplo, até que se pode justificar, há situações de autópsias mais complexas, em que os exames laboratoriais, por exemplo, um exame de toxicologia, às vezes não é à primeira nem à segunda, que temos hoje em dia novas drogas psicoativas, em que é difícil ter padrões, ou seja, pode haver situações complexas e, portanto, isso como, digamos, orientação basilar. Depois já há situações como, por exemplo, o edifício da Delegação do Norte, que é preciso avançar, a começar a sua construção, que eu também, esta equipa também gostaria de fazer. E depois também há um aspecto muito relevante, que é, nós criámos em 2017, também quando comecei, a rede dos serviços médico-legais e forenses de língua portuguesa. E temos estado a ajudar também a colaborar com os países de língua portuguesa, a criar institutos de medicina legal, porque nenhum dos países de língua portuguesa, com exceção do Brasil, naturalmente, tinha institutos de medicina legal. Neste momento, Cabo Verde já tem um instituto de medicina legal, São Tomé e Príncipe está a criar. Tivemos a formação em Portugal de 20 médicos angolanos que vieram fazer 4 anos da especialidade de medicina legal e, portanto, esta rede que todos os anos organiza um congresso, que todos os nossos cursos são feitos por videoconferência hoje em dia para que os países de língua portuguesa possam também ter formação nesta área, naturalmente depois com exceção da parte prática, das autópsias, exames de clínica que têm que vir a Portugal e, portanto, temos criado também um espírito nos países de língua portuguesa que também tem contribuído para apoiar outros países e também em perícias, temos feito perícias também de outros países que nos pedem e, portanto, é um aspecto também que eu gostava aqui de salientar, que tem criado estes laços que permitem uma melhoria da medicina legal não apenas no espaço nacional, mas também no espaço de língua portuguesa. Muito obrigada. Estivemos à conversa com o Dr. Francisco Corte Real, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.